Bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia para você que nos assiste pela Pop TV em Sobradinho e Porto Alegre, ou nos escuta pela Cultural FM em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Bom dia também para você que está ligado nos nossos canais do YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, quarta-feira, e dia de falar de alguns índices, não só índices que saíram, mas também de uma turbulência que aconteceu no mercado, inclusive depois da gente falar que o Irã disse que Trump estava falando ali sobre possíveis acordos, cessar-fogo, tirando ali essas conclusões basicamente sozinho. E aí falava, depois desmentia, e que isso seria uma forma de manipular o mercado e causar volatilidade no mercado, sobretudo de petróleo. A BBC investigou e mostrou que parece que teve gente que lucrou antes do anúncio da Truth Social do Donald Trump. Mas esse é assunto para daqui a pouquinho. Já vamos passar pelos nossos destaques, porque a gente tem bastante coisa para falar hoje com vocês e eu espero chegar até o final do programa com tudo falado aí com vocês, com tudo contemplado. Ibovespa oscilou ontem, mas fechou com leve alta de 0,32. Mesmo assim, o dólar subiu a 5,25. A gente vai explicar daqui a pouquinho como aconteceu esse movimento aqui na nossa bolsa. Tem também a notícia do Trump. Essa acho que principal notícia do dia. Não é a primeira vez que Donald Trump usa a sua influência e o seu status ali de presidente dos Estados Unidos para lucrar no mercado financeiro ou para tentar privilegiar pessoas com informação. Investidores movimentam milhões antes de postagem de Trump, que fez o petróleo despencar. Inclusive, Donald Trump já se vangloriou disso, disse que pessoas próximas a ele acabam tendo algumas vantagens. E aqui uma movimentação muito suspeita no mercado de petróleo, também assunto para daqui a pouco, a gente vai entrar mais a fundo nesse tema. Inadimplência cresceu aqui no Brasil, atinge metade da população adulta e isso já começa a preocupar o Planalto, não só em relação a essa inadimplência, mas também o comprometimento da renda e voltou ao radar a discussão em relação ao crédito rotativo, aquele crédito do cartão, já que essa é uma forma de endividamento que atinge muitos brasileiros, então daqui a pouco a gente vai falar sobre esse assunto também. Tem sondagem do consumidor no radar, porque a confiança do consumidor avançou 2 pontos em março, mas a gente precisa fazer essa leitura com um pouco mais também de detalhe, entender se foi homogênea essa alta ou se veio de algum lugar específico, até porque a confiança do consumidor vinha bem abalada. Então a FGV divulgou esse dado pela manhã, a gente vai ver daqui a pouquinho na agenda e a gente vai trazer também maiores informações sobre esse assunto no mercado de hoje. E para fechar, a gente tem a notícia do diesel, porque a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, autuou a Vibra Energia por elevar 35 vezes o preço do diesel. Não foi uma, não foram duas, foram 35 vezes. E a gente vai entender também esse movimento. Quem diria, né, que uma distribuidora que foi privatizada, inclusive no governo anterior, poderia tomar uma decisão dessa visando o seu lucro. Chama a Kendi, porque é o momento dela, quem diria. Já vamos passar então pela nossa agenda, porque como vocês viram o programa hoje está bem completo e a gente precisa dar conta de contar tudo isso para vocês. Então vamos chamar a nossa agenda aqui para entender o que mais de indicadores a gente tem nessa manhã e durante a tarde também. E daqui a pouco a gente já entra no assunto do fechamento da Bolsa, tentando entender essa queda, essa alta da Bolsa com a alta de dólar, algo que não é tão comum, a gente explica daqui a pouquinho. Às 4 horas da manhã no Reino Unido saiu o índice de preços ao consumidor, famoso CPI, e o seu núcleo, dados aqui referentes a fevereiro. Às 5 horas da manhã aqui no Brasil, IPC-FIP da terceira quadricemana de março já foi divulgado. 5h40 na sequência, a Alemanha, lá na Alemanha, a presidente do Banco Central, a Christine Lagarde, participou de evento na Universidade de Gotha. Às 6 horas na Alemanha, um pouquinho depois, teve índice de sentimento das empresas de março. E às 8 horas, aqui no Brasil,
saiu a sondagem do consumidor da FGV. Esse que é o índice de confiança, que a gente vai comentar com vocês na sequência. Mas não para por aí, a gente tem mais um pouquinho de agenda. Hoje saem os estoques de petróleo, gasolina, destilados e taxa de utilização das refinarias da semana até o dia 20 de março nos Estados Unidos, daqui a pouco às 11h30. E às 2h30 aqui no Brasil, tem o velho conhecido nosso fluxo cambial semanal. Às 5h10, o diretor do Fed, o Stephen Miran, participa e discursa da Digital Asset Summit, de um encontro sobre mercado financeiro. Aqui sempre lembrando que quando tem algum diretor, algum dirigente do Banco Central dos Estados Unidos discursando ou até dando alguma palestra, o que se busca é qualquer sinalização em relação à política monetária. Antes de chamar o nosso fechamento, a gente já pode até deixar ele na tela, vou só beber uma aguinha para aguentar até o fim do programa hoje, porque minha garganta não está 100%. Vocês devem ter percebido, mas daqui a pouco a gente já volta com vocês. Ibovespa oscila, mas fecha com leve alta de 0,32 e o dólar sobe a 5,25. O que explica esse movimento atípico da Bolsa? Porque não é o mais comum a gente ver a Bolsa subindo em dia de alta de dólar. O que aconteceu no mercado cambial especificamente, que proporcionou essa valorização no dólar em um dia que a Bolsa não só subiu, mas subiu também impulsionada por alguns setores ali ligados às commodities, algo que normalmente derruba o dólar. Então vamos entender essa alta de 0,32% em um dia que a Petrobras subiu 2,51 na sua versão ordinária e a preferencial 2,67 e a Vale também não ficou para trás, ficou no campo positivo com alta de 0,79. Então a gente vê o Ibovespa amparado por duas ações, ou três se a gente considerar, né, a divisão da Petrobras, mas duas empresas que acabam tendo um peso bastante grande que são ligadas às commodities. E normalmente, em dias assim, a gente tem queda do dólar, mas não foi o que a gente viu acontecer ontem. Então tem um movimento aqui que é atípico. Inclusive a nossa bolsa, quando a gente olha o desempenho do Ibovespa aqui com alta de 0,32, ela se descolou do S&P e descolou também da Nasdaq. S&P caindo 0,37 e Nasdaq caindo 0,84. Até para entender um pouco esse movimento, eu já adianto que o volume ontem não foi dos maiores. Foi até um dia mais contido na negociação da nossa bolsa. Foi um giro ali um pouco mais tímido do que normalmente a gente vê acontecer. E isso mostra que os investidores estão operando, mas praticamente em compasso de espera. O ritmo não está acelerado. Apesar disso, o Ibovespa lutou para ficar no terreno positivo, porque não foi algo definido desde o começo do dia. Ele estava ali tentando conquistar esse espaço, mas o que a gente vê do Ibovespa é que ele sobe, mas sem ali um impulso de chão firme. É como se ele estivesse tentando buscar esse terreno positivo, mas sem tanta certeza de que vai conseguir consolidar a alta no final do dia. Até porque ontem, apesar da gente ter tido essa participação da Petrobras, da Vale, do setor de commodities como um todo, os bancos, por exemplo, que também têm peso no Ibovespa, acabaram indo para o outro lado, ou puxando o Ibovespa para baixo, equilibrando aí essa alta, não deixando a alta ser maior do que ela poderia, inclusive, acontecer na terça-feira. E aqui a gente vê mais uma vez o mercado reagindo a falas de Donald Trump em relação ao cessar-fogo, em relação a acordos e negociações com o Irã, coisa que o próprio Irã já falou que não está acontecendo. Mas o mercado continua se apegando, pelo menos tendo a expectativa de que o conflito possa estar caminhando para o final. Então, mais uma vez, por isso que eu falo que não é uma terra firme que está impulsionando, é como se ele estivesse dando um salto, mas em uma base não tão sólida. Porque a gente sabe que essa base é frágil, que Donald Trump é desmentido toda hora e que inclusive já foi acusado, é o nosso próximo assunto, de jogar essas informações para tentar fazer volatilidade no mercado, tentar proporcionar essa volatilidade no mercado e, com isso, investidores ganham, inclusive investidores que já sabem antes.
E ontem não foi diferente. Inclusive, eu separei aqui para vocês uma fala, porque o Ibovespa, ele mostrou essa melhora, principalmente na parte da tarde. Como eu falei, de manhã ele estava titubeando ali para conseguir chegar no patamar positivo. Só que lá no final da tarde, a gente teve melhora no Ibovespa com a reiteração de Donald Trump, que sim tem negociações em andamento com o Irã, coisa que tinha sido desmentida no dia anterior e que envolvem outros personagens ali, outros atores, como o vice-presidente J.D. Vance e o secretário de Estado Marco Rubio. E aí eu vou ler aspas de Donald Trump aqui, para vocês sofrerem junto comigo. O Irã concordou que nunca possuirá armas nucleares, afirmou o presidente dos Estados Unidos. Nós ganhamos essa guerra. Já está cantando vitória aqui Donald Trump. Disse em conversa com jornalistas à tarde na Casa Branca. Pessoas com quem estamos conversando no Irã querem chegar a um acordo, frisou em cerimônia de posse do secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos. Então, mais uma vez aqui, a gente vê Donald Trump se colocando e cantando vitória, dizendo que já está resolvendo o problema, sendo que o problema envolve outras duas partes e que elas precisam estar em acordo, em comum acordo, porque uma parte só não pode decidir pelas outras. E, como eu falei, o Irã tem desmentido o presidente Donald Trump. Então, isso traz essa base frágil de potencial de valorização da Bolsa. E aqui, né, até para já puxar para o nosso próximo assunto, que fala muito sobre isso, porque a BBC ela fez uma reportagem mostrando que investidores poderiam ter lucrado com uma fala de Donald Trump que foi postada na sua Truth Social, que é a rede social do próprio Donald Trump, teriam lucrado 15 minutos, na verdade se posicionado 15 minutos antes dessa fala de Donald Trump, que acabou derrubando o preço do petróleo. E com essa movimentação, com essa negociação suspeita, alguns investidores lucraram muito dinheiro. E assim, é que nem a gente vê acontecer com o dólar aqui em alguns momentos, como antes do tarifaço, que a gente levantou esses dados para vocês. Essa movimentação é suspeita, a gente não pode falar nada, porque isso vai ter que ser investigado, mas essa movimentação suspeita acaba chamando a atenção porque são muitos contratos negociados de uma vez só e normalmente concentrados. Quando isso acontece antes de um anúncio importante, como é o caso aqui do Donald Trump, que iria falar mais uma vez sobre esse arrefecimento do conflito, sobre esse esfriamento do conflito, e isso ia mexer com o preço do petróleo, parece que alguém correu na frente. E a BBC acabou levantando esses dados e mostrando que poderia ter um vazamento de informação por parte do presidente Donald Trump ou do seu governo para favorecer alguns investidores. E não é a primeira vez que isso acontece, inclusive aconteceu no momento do lançamento da criptomoeda do Trump. E assim, a gente foi super crítico à época, porque um presidente dos Estados Unidos tem o seu poder ali de manipular, inclusive, o mercado. Ele sabe que se ele falar A, o mercado reage B. Se ele falar C, o mercado reage D. E aí, ele usa isso, e já usou em outras ocasiões, esse poder de ter essa influência no mundo, se a gente pensar, para favorecer investidores ligados a ele, ou investidores próximos, inclusive ali da Trump Media e outras coligadas. Então, a gente vê que tem, né, esse favorecimento, e ele nunca escondeu. Ele, inclusive, já se vangloriou disso, assim como a gente já viu isso acontecer no Brasil. Então, é um movimento muito suspeito e que aqui eu acho que a gente tem que pensar que é uma figura presidencial que sabe muito bem o movimento de mercado e que causa movimento de mercado, que tudo que ele fala gera volatilidade, tudo que ele fala mexe com o preço do petróleo, mexe com o mercado acionário dos Estados Unidos e do mundo, mexe com taxa de juros dos Estados Unidos e do mundo, e ele vem usando isso a seu favor. Tem até alguns estudos que mostram como Donald Trump enriqueceu mais do que outros presidentes dos Estados Unidos usando o mercado financeiro. E a gente tem que lembrar que ele é um presidente de um país, um presidente de uma nação,
e que é uma nação que tem muita influência. Então, tudo o que ele vai falar vai repercutir e vai ter muito movimento de mercado. Vai ser ali um movimento, como eu expliquei do petróleo, um terremoto que começa e que vai se espalhando quilômetros de distância. Então, a gente precisa ter isso em mente. E aí a gente pensa, se pessoas que trabalham com o mercado financeiro têm compliance, têm vedação ali para algumas, são vetadas de algumas negociações, não podem mexer com determinados mercados, como o presidente dos Estados Unidos favorece os investidores próximos a ele, como ele se favorece disso? Quem que está olhando para essas movimentações? E a BBC traz isso com bastante rigor e que isso seja investigado daqui para frente, caso realmente tenha sido uma informação vazada ou alguém que correu na frente para ganhar dinheiro com os posicionamentos de Donald Trump, que a gente percebe, eu venho falando da gangorra, cada dia um movimento aqui, sempre embasados e sempre baseados, principalmente nessas falas, sejam do Benjamin Netanyahu, seja do próprio Donald Trump. Então, a gente precisa ficar atento a isso para entender essa influência e essa manipulação de mercado que pode estar acontecendo para favorecer investidores ligados ao presidente dos Estados Unidos. Vamos aqui mudar de assunto, vamos vir para o nosso Brasilzão, mas antes vou tomar outra aguinha aqui porque hoje está complicado. Porque a gente vai falar de endividamento e isso tem muito a ver, inclusive, com o nosso próximo assunto, que é a sondagem do consumidor. O endividamento bateu uma marca histórica aqui no Brasil, brasileiros estão bastante endividados e isso mostra que não só estão endividados, mas estão com a renda comprometida. E aqui batendo uma marca histórica. E o governo federal, por sua vez, resolveu atuar ou tentar atuar na parte que mais pega essa inadimplência brasileira, que é o crédito rotativo. Outras medidas já foram tomadas em relação ao crédito rotativo, só para vocês entenderem aqui comigo. Crédito rotativo é aquele do cartão que você rola a dívida. Você pode fazer uma vez, então até você cumprir aquela dívida, você não pode mais ficar rolando, como acontecia antes, Então, como era a regra anterior? Você podia rolar a sua dívida sempre que chegava a fatura, você pagava o mínimo e rolava para a próxima. Você podia fazer isso recorrentemente. Isso mudou, você pode fazer uma vez até cumprir aquela dívida. Só que isso vira uma bola de neve, porque quando você paga o mínimo e rola a dívida, tem um juros absurdo que vai ser cobrado de você nessa rolagem. Então, por mais que você só faça isso um mês, a taxa é anualizada, até para a gente comparar com as outras, e atinge patamares na média de 400%. Ah, Débora, mas não tem aquela coisa de não poder ultrapassar 100% da dívida? Sim, mas isso ainda não tem o efeito que deveria e é justamente essa preocupação do Planalto e do governo federal, que não trouxe a solução que se esperava. Então, como a gente sabe que muito da inadimplência vem desses créditos rotativos do cartão, o governo está tentando buscar alguma forma de atuar nesse mercado de crédito e de cartão de crédito, que hoje é o que mais endivida o brasileiro, não só endivida, mas leva para a inadimplência. Ah, porque o brasileiro é caloteiro? Não, eu gosto sempre de frisar isso. Não é porque o brasileiro é caloteiro que as taxas do cartão são altas. É o contrário. O brasileiro não consegue pagar a dívida porque a 400% ao ano de juros, qualquer dívida fica impagável. E o presidente Lula também acabou frisando ali que a taxa de juros básica do Brasil já está muito alta. Apesar da recente queda, existem dúvidas em relação aos próximos cortes e não só isso, ela ainda vai permanecer alta. Essa é a taxa básica de juros. É a menor taxa do Brasil. É a taxa que vai embasar e vai ser base para as próximas. É o fundamento ali das próximas taxas, das taxas que vão ser cobradas de você. Então, a gente precisa entender que o Brasil tem concentração bancária, os spreads são altíssimos e os bancos ganham, sim, muito dinheiro com isso. E vão cobrar taxas abusivas e altíssimas das pessoas. 1000% de taxa de juros é um absurdo. E só a concentração bancária permite isso e um setor
que tem poder também acaba permitindo isso. Então são taxas ali, quem dirá, se a gente tem taxa de 15%, 14,75%, quem dirá as taxas que vão ser cobradas pelos bancos com o spread, com o custo, com até o cálculo do risco que é feito ali, vai chegar uma taxa, com concentração e tudo mais, vai chegar uma taxa impagável para você. Essa é a questão. E é isso que o presidente Lula também criticou em relação a essa inadimplência, que as taxas estão muito altas, principalmente o cartão de crédito, que é o que mais enrola o brasileiro. Até queria fazer uma pergunta para vocês, não sei se a gente consegue fazer enquete aqui no Mercado Investimentos, mas perguntando aí se a gente conseguir, se você é endividado, se sente endividado e acaba sendo afetado por essas taxas de juros diante, não só dessa alta taxa básica, mas também das taxas cobradas pelos bancos. E já nesse gancho, já seguindo aqui na esteira do consumidor, hoje saiu a sondagem do consumidor da FGV, que é o estudo ali da confiança do consumidor. Será que o consumidor está mais confiante? Será que ele tem confiança na sua renda, na sua situação financeira para comprar, para consumir? É isso que vai mostrar para a gente essa leitura da FGV, indicador que mede a percepção financeira futura das famílias, foi o que mais contribuiu para o resultado agregado num movimento de redução do pessimismo das finanças pessoais, informou a Fundação Getúlio Vargas. Então vamos entender primeiro esse comportamento da sondagem do consumidor, da confiança do consumidor, depois a gente entende o recorte por renda. Porque a confiança do consumidor realmente nesse mês foi puxada pela expectativa para o futuro, que vinha até um pouco balançada ou praticamente andando de lado e agora mostrou um pouco de recuperação. Se vocês olham, conseguem analisar aqui comigo, a linha amarela que está em cima é a expectativa para frente. Então, o que o brasileiro está esperando para o futuro. A linha vermelha, que é a menor, é como ele avalia a situação dele hoje, em relação à confiança de consumir. E a do meio é a confiança cheia, que acaba sendo composta pelas duas anteriores. A confiança das expectativas para o futuro no ano passado estavam em 88,2. Então, o brasileiro estava menos confiante no futuro do que ele está agora, que foi para 92,1. Em março do ano passado também, o brasileiro estava analisando a situação atual em 81,2 pontos. Não mudou muito, a gente está em 83,2. E isso fez com que a confiança do consumidor de forma completa chegasse a 88,1. O que contribuiu para isso? Essa expectativa de melhora no futuro. E aqui a gente pode pensar, inclusive aqui quando a gente olha outubro, novembro, dezembro, que também tem essa ascensão da expectativa do futuro, talvez seja mais renda disponível no bolso. Se eu sinto que eu vou ter mais renda disponível no bolso, talvez eu tenha melhor confiança para consumir. E isso pode vir, por exemplo, ligado a projetos ali que deixam mais dinheiro no bolso do brasileiro. Seja o Desenrola, que foi feito lá no passado, seja, por exemplo, agora a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, que também deixa a renda disponível. Então isso pode estar mexendo com a confiança, mas ainda na avaliação da próxima, das finanças futuras, não agora. Agora a confiança está andando meio de lado. Mas um ponto interessante, aqui eu já vou pular para o recorte de renda, já que a gente já viu essa variação. Quando a gente vê por recorte de renda, por faixa salarial, a confiança não foi homogênea. Ela teve diferença ali e foi muito mais puxada por rendas menores. Vamos colocar aqui na tela para o pessoal de casa acompanhar que rendas até R$ 2.100 tiveram a melhor variação da confiança, saindo de 79,9 para 85,3, aumentando 5,4 pontos percentuais. Então foi o melhor, a melhor confiança veio justamente das menores rendas. Na sequência, entre 2.100 e 4.800, com variação de 3,5, e entre 4.800 e 9.600, 2,8 pontos de aumento na confiança de um mês para o outro. Acima de 9.600, a confiança caiu. E aqui que eu puxo justamente o que a gente estava falando da isenção do imposto de renda, desse impacto da isenção do imposto de renda na confiança das famílias para consumir, porque representa mais dinheiro na mão e aí a família fica mais confiante
para consumir. Claro que tem outros aspectos, a confiança no emprego, a confiança nas finanças, mas aqui eu vejo muito esse movimento pelo recorte de renda. Vindo principalmente ali das rendas até 4.800 e entre 4.800 e 9.600 que ainda se beneficiam da isenção do imposto de renda ou das novas regras. Então pode ser que o brasileiro esteja mais confiante no futuro e mais confiante para consumir devido a esse dinheiro que vai ficar mais disponível. Renda disponível na mão do trabalhador é dinheiro que circula, não é dinheiro que fica parado. E acho que esse gráfico é o mais interessante. Vou falar rapidinho da Vibra, porque ela foi autuada por elevar 35 vezes, como a gente falou no comecinho do programa, o preço do diesel. E eu queria trazer alguns dados aqui, porque segundo o auto de infração, a distribuidora aumentou o valor do combustível em 1,6 centavos, 1,06, enquanto o custo subiu só 0,03. E aí, esse aumento de 35 vezes foi classificado como forte indício de prática irregular. E aí eu termino o programa falando desse abuso que a gente vem acompanhando, principalmente no mercado de combustíveis, com essa expectativa do petróleo permanecer mais alto e as pessoas correndo na frente para ajustar os preços. E aqui a Vibra não fica fora dessa, com um aumento aí praticamente de 1,3 centavos acima do aumento do seu custo. A reflexão de que quem diria, que foi o que eu falei lá no começo do programa, quem diria que uma distribuidora que foi privatizada iria pensar no seu lucro acima de qualquer coisa e aumentar muito acima o preço do combustível do que aumentou o seu custo. Quem poderia imaginar que isso poderia acontecer em algum momento? Além da Vibra, outras 10 distribuidoras, que juntas correspondem a 60%, mais do que a metade do mercado, também foram notificadas a prestar esclarecimentos sobre custos e reajustes. Está todo mundo reajustando, todo mundo não, mas 60% do mercado vem reajustando o diesel bem acima do aumento do seu custo. Lembrando que diesel tem potencial de inflação em cadeia, porque a gente depende muito de malha rodoviária. Então precisa mesmo ficar em cima disso, precisa acompanhar de perto e espero que essas fiscalizações continuem acontecendo, porque todo mundo quer ganhar na expectativa e no desespero das pessoas. Todo mundo quer lucrar e isso precisa ser realmente acompanhado de perto, porque acaba pesando no nosso bolso, nos custos indiretos, e a gente sabe que é uma prática, como falou aqui, irregular ou tem forte indício disso. Agora eu quero convidar vocês para o golpe do Banco Master, ou como eu gosto de brincar, o golpe de Master, que é o nosso próximo documentário que vai ser lançado no dia 31 de março, terça-feira que vem. Eu provavelmente estarei aqui, mas se não estiver, vocês vão me ver na telinha, porque eu participei desse documentário. Eu e Eduardo Moreira, que acompanhamos o Banco Master há tanto tempo, vamos tentar contar para vocês como essa pirâmide foi construída e como ela ruiu. O que o Master fez diferente para conseguir captar dinheiro e levar isso por tanto tempo. Se você quer conhecer essa história com a gente, então se inscreve em iclmercado.com.br ou aponta ali o QR Code para o cantinho da tela que você já consegue se inscrever. Agora, já chegando ao fim do programa, vou rolar para os nossos vizinhos de cima, porque William Deluca e Guga Noblat já estão prontos para receber vocês. Um beijão e até lá! Você sabia? O ICL tem uma plataforma digital de cursos. Reunimos em um único lugar tudo o que você precisa para se desenvolver profissionalmente, culturalmente e espiritualmente. São mais de 300 cursos com os melhores professores do Brasil e do mundo, abordando os temas mais importantes da atualidade. Aprenda sobre política, arte, filosofia e até 7 idiomas diferentes pelo preço de um hambúrguer. E tem mais! Além dos nossos cursos, nosso espaço conta com mais de 250 documentários, e-books exclusivos, clube de descontos e o melhor de tudo, a própria rede social, um espaço livre de censura onde você poderá conhecer e trocar experiências com as pessoas que fazem do ICL a maior comunidade progressista do país. A revolução começa no senso crítico e a liberdade se dá pelo conhecimento. Faça parte hoje mesmo.